Se você pegar no Salmo 78, você vai ver alguma explicação dentro disto. Está escrito aí, olha, por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. Então veja que foi um plano de Deus realmente, tirar a arca da família de Eli, e a arca novamente ser encontrada, levada para Jerusalém, e lá então novo sacerdócio é que assumiria a guarda dessa arca. Quanto à linhagem sacerdotal, podemos ver alguma coisa aí. Muitos falam sobre isso, né? Nós temos alguma coisa escrita aí por Jerônimo, falando da linha sacerdotal, temos aí Flávio Josefo. Na Bíblia mesmo, a lista que aparece, nem aparece Eli, não aparece Samuel, como você pode ver em primeiro livro de Crônicas 6,49, aí diz, olha, mas Arão e seus filhos ofereciam o sacrifício sobre o altar do holocausto, o incenso sobre o altar do incenso, para todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação a favor de Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Estes foram os filhos de Arão, Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Elisua, de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. Então veja que essa linhagem aí, né, nem cita Eli, e devido exatamente a esse pecado que ele cometeu contra o Senhor, e devido a Deus ter retirado a sua linhagem, então, do serviço sumo sacerdotal. Flávio José fala sobre uma linhagem aí sacerdotal, vamos ver. Ele diz lá em Antiguidade Judaica o seguinte: Eli, de quem acabamos de falar, foi o primeiro dos descendentes de Itamar, um dos filhos de Arão, que exerceu a suprema sacrificadura, pois antes tinha ficado e passado de pai a filho na família de Eleazar, que a tinha deixado a Finéias. Finéias a Abiezer, Abiezer a Boxi, e Boxi a Ozi, ao qual Eli tinha sucedido, e em cuja família ficou até o tempo de Salomão, quando voltou a de Eleazar. Então a família de Eleazar subiu primeiro, depois volta para Eleazar. Esta é a explicação de Flávio Josefo. Né? Pode-se aceitar ou não, não é a palavra de Deus, é um historiador, que nem crente nem evangélico era, mas ele tem aí os seus escritos históricos, e você pode ou não adotar isso aí como uma coisa que orienta sobre isso. Então é importante sabermos aí que quando Deus escolhe alguém para fazer sua obra, esta pessoa deve se consagrar, deve santificar a sua vida, né? Deve combater contra o pecado. Então, essa pessoa deve se colocar numa posição de ser usado por Deus. O que acontece na maioria das vezes é que a pessoa não foi chamada por Deus, ou então foi chamada por Deus, mas fica em pecado. Aí não é capacitada pelo Espírito Santo. É por isso que nós temos hoje uma liderança muito grande que não tem nenhum dom do Espírito Santo operando através deles, o que seria normal. Então veja que os ministérios são pessoas dadas por Cristo à igreja. E todas essas pessoas que Jesus escolhe e coloca na igreja como ministro, o Espírito Santo capacita com dons. Isso é o que nós temos na Bíblia. Vamos ver aí, né? Pedro, vamos ver aí Paulo, vamos ver aí o Filipe, vamos ver aí o Estevão. Então são exemplos de homens escolhidos por Deus, capacitados pelo Espírito Santo. Vamos ver o apóstolo João, né? Que tinha o dom, palavra de sabedoria. Quanta coisa João escreveu sobre o futuro. Então, se não há consagração, se não há uma entrega total, então também não tem como, né, exercer o ministério do jeito que Deus quer. Não tem como o Espírito Santo capacitar alguém que não quer se entregar totalmente à obra de Deus. As
pessoas nem conseguem deixar os seus empregos, entregar a vida totalmente a Deus, confiar que Deus vai sustentar. Imagine, como é que a pessoa dessa quer um dom do Espírito Santo? Vamos ver aí, tópico número 1, a degeneração dos filhos de Eli. Subtópico 1, quando não valorizamos o que Deus nos deu. Subtópico 2, fazendo uma troca. Subtópico 3, as consequências para quem peca contra Deus. Subtópico 1, quando não valorizamos o que Deus nos deu. Segundo o relato bíblico, Eli era avançado na idade, tinha 98 anos, 1 Samuel 4,15. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, por seu turno, também não valorizaram a posição que Deus lhes dera, degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais, como está em 1 Samuel 2,22. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Seu principal erro foi não corrigir os pecados de seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre estes. Foi um pecado por omissão e complacência. Logo, o Senhor não demoraria em derramar sua ira sobre a casa de Eli. 1 Samuel 3,12. Então aqui foi o que? Falta de valorização a uma posição especial, a posição mais especial que existia em Israel, de ser sumo sacerdote e de ser sacerdote auxiliar do sumo sacerdote, como foram os filhos de Eli. Eles não tiveram consideração por isso, não foram agradecidos por isso, não glorificavam a Deus por isso. Então, Eli, nós vamos ver que ele foi um bom sumo sacerdote. Vamos ver que errou às vezes, né? A interpretação que ele fez de Ana, por exemplo, era errada. Essa interpretação era para ele fazer para os filhos dele, e não para Ana. Foi errada, mas ele corrigiu, orou por Ana. Depois, quando Ana entrega seu filho, ele orou por Ana e Elcana para que eles tivessem filhos, e Deus concedeu. Ele criou Samuel, ensinou Samuel. Então, ele foi um sumo sacerdote bom? Foi. O problema dele foi amar. Deus diz bem claro, você ama mais os seus filhos do que a mim. O erro dele foi o quê? Colocar seus filhos em primeiro lugar. Tem muita gente que faz isso? Tem. Quantos estão fazendo isso? Coloca os filhos em primeiro lugar. Coloca a sua família em primeiro lugar. Como mais importante do que Deus. E Deus não aceita isso. Então tome cuidado. Você que anda querendo agradar muito a sua família e não está tendo tempo para Deus. Não lê Bíblia, não ora, não faz a obra de Deus. Né? Então cuidado. Cuidado para não estar amando mais a sua família do que a Deus. Deus não aceita isso de jeito nenhum. Então esse foi o erro de Eli. Então os filhos de Eli não honraram a posição que Deus lhes colocou e o juízo de Deus veio sobre eles. Subtópico 2, fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus, segundo Timóteo 3,4. Para freá-los, pois o que faziam era demais escandaloso, foi preciso uma ação do próprio Deus, 1 Samuel 2,25 e 4:10-11. Não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu, valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele junto ao trono divino. Mateus 25:21. Veja que Deus já tinha dito que o pagamento, né, a possessão dos sacerdotes seria o próprio Deus. Então, eles tinham o privilégio de receberem o próprio Deus, de viverem para Deus, consagrados a Deus. Então veja que houve uma clara dedicação às coisas do mundo, ao pecado, prazer sexual e o prazer, a glutonaria, do que, então, servir a Deus. Eles trocaram, preferiram glutonaria e adultério, prostituição, do que Deus. Achavam que tinha mais lucro servir, então, a carne, não o espírito. Então, todos têm que tomar muito cuidado com isso. O ministério, quando ele atinge um sucesso, né, principalmente um sucesso financeiro, a pessoa é tendente a fazer isso. A começar a valorizar muito as coisas do mundo, as coisas que dão prazer, principalmente ao corpo. E
não sentem mais prazer em passar horas na presença de Deus, horas meditando na palavra de Deus, orando. Não sente mais prazer em fazer a obra de Deus. Então tem que tomar cuidado com isso. Deus tem que estar em primeiro lugar e tem que ser mais valorizado que qualquer outra coisa. Subtópico 3, as consequências para quem peca contra Deus. Quando o homem comete um crime contra outro homem, aqui na terra, há os tribunais humanos para julgá-lo, como Paulo nos lembra em Timóteo, 1 Timóteo 1,9. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano, pois eles pecaram direta e deliberadamente contra Deus. Como eles não se arrependeram, o juízo divino era inevitável. A ira de Deus se acenderia contra eles. Os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo, como está em Tito 2,7. Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente aos que ensinam e estão em posição de liderança, como está em Tiago 3,1. Então, muitas vezes as pessoas estão aí brigando por cargo, querendo cargo, né? Mas você sabe a responsabilidade de ter um cargo? Você sabe a responsabilidade de servir a Deus? Porque aquele que está à frente do trabalho do Senhor, ele tem que ser exemplo para todos. Tem que ser o quê? Incorruptível. Então ele não pode viver em pecado, na prática do pecado. Tem que ser íntegro. Principalmente aquele que ensina. Por quê? Porque quando ele ensina, ele está dizendo que está fazendo. Um cristão não pode ficar ensinando o que não pratica. Por isso que nós insistimos em que todo aquele que é professor de escola bíblica dominical, ele deve praticar aquilo que está ensinando. Então são coisas que nós estamos vendo muito hoje no ensino da palavra de Deus, pessoas que não têm prática. Então acham que porque fizeram um curso de teologia, aí acham tudo escrito aí nos livros, aí é só transmitir isso, pensa que é assim. E aí o que está acontecendo com a escola bíblica dominical? Antes nós tínhamos professores que eram praticantes daquilo que ensinavam, embora não tivessem diplomas. Hoje nós temos muita gente com diploma, mas que não tem prática nenhuma. E o que está acontecendo com a escola bíblica dominical? Cada vez diminuindo mais o número de alunos que assistem. As igrejas hoje, se nós fizermos as contas, em média no Brasil, não vai dar 40% de presença dos membros da igreja na escola bíblica dominical. Isso é terrível. É um alerta muito grande para nós. Temos que corrigir isso. Temos que lutar pela escola bíblica dominical. E temos que colocar novamente os professores que são exemplo para os alunos. Professores que estão praticando aquilo que ensinam. Então veja bem, se você comete aí o pecado, um erro, se lá no mundo, se você matou, roubou, fez alguma coisa, tem os juízes para julgar e condenar você, tem uma pena a cumprir. Agora, quando peca contra Deus, então Deus tem as suas regras, tem o seu juízo. E lá não tem negócio de bom advogado, não tem negócio de pagar, de comprar o juízo, não tem nada disso. A coisa é séria, diante de Deus. Não estamos falando de salvação, né? Porque quando nós pecamos, nós tivemos aí o advogado, Jesus Cristo, para nos defender. E ele deu a vida por nós, levou nossos pecados, enfermidades, doenças, iniquidades, todas as nossas maldições sobre ele. Nós estamos falando disso. Estamos falando de que você permanecer no pecado. Você foi salvo para viver uma vida santa. Você está no ministério para viver uma vida santa. Você deve dar bom testemunho. Você deve ser exemplo para os outros. Vamos ver no tópico 2 a sentença do juízo de Deus. Subtópico 1, a experiência profética de Samuel. Subtópico 2, sentença pronunciada. Subtópico 3, a desgraça da família de Eli. Subtópico 1, a experiência profética de Samuel. Numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu clara e reverentemente o Altíssimo. Primeiro livro de Samuel 3,10. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma série
e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não se importa com a idade de alguém quando a questão é fazer a vontade divina. 1 Samuel 3, 15 a 18.